Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui. E, cara, hoje eu tô aqui com o meu espinafre, entendeu? O espinafre do papai, eu tenho o meu. Meu ingrediente surpresa. Na caneca que eu dei pra minha mãe, um dia das mães. Mas que quem toma as coisas nela sou eu. Eu não sei se vocês repararam, mas eu escolhi o pior horário do dia pra fazer esse vídeo. Todo mundo na rua tá falando, as crianças correndo atrás de pipa, os cachorros latindo, os bar abrindo, as igrejas abrindo, todo mundo falando, todo mundo fazendo. Mas foca em mim, por favor, foca em mim. Eu vim só explicar, esse vídeo vai ser bem rápido. Eu vou falar um pouco sobre, eu falei da geração fast food no último vídeo, não sei se você viu, eu citei a geração fast food. E eu vou falar pra vocês o que pra mim é a geração fast food. O que pra mim é a geração fast food. Tá aqui, quer ver? Quer ver? Livro de Mateus, no capítulo 20, Jesus está explicando a parábola da semeadura para os discípulos. E no versículo 20 ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, galera, quando eu quis dizer de uma geração fast food, eu espero que ninguém tenha ficado magoado, mas é porque à medida que tem uma geração muito boa aparecendo, uma geração que é sólida o bastante, com raízes fincadas na terra, também tem uma geração de muito emocional, de muito sentimento, porque a palavra de Deus, ela mexe sim, ela mexe muito com a gente, mas tem uma galera que vem no emocional. A palavra é linda, a palavra é pra mim. Ou tu vai naquele retiro parece que tudo aconteceu ali, tudo foi pra você e você chora. E aí quando passa um mês, acontece a primeira coisa, a primeira batalha da sua vida, a primeira batalha no reino terreno, que vem do reino espiritual sobre a sua vida, a sua não está repreendido em nome de Jesus, de pessoas que são fast food, que fazem parte dessa geração, e elas caem. E por que isso acontece? Simplesmente porque elas aderiram à palavra para si, porém não permitiram que o processo de enraizamento... Eu acho que eu falei errado, vou tentar falar de novo. Processo de enraizar. De enraizamento. Eu acho que isso não existe. Mas eu bati aqui, me deu choque. Mas enfim, o processo de enraizar a palavra sobre a vida dela, isso não conseguiu ocorrer porque tem muita gente que não espera o seu tempo de aparecer. Tem muita gente de aparecer, que eu digo, galera, não é de... Não pode, eu vou aparecer, eu serei o melhor, não! É o seu tempo de começar a fazer o seu chamado. Tudo aquilo, por exemplo, eu vi uma pregação do David que ele pregou sobre isso, fases da vida. Procure, é muito interessante. Os discípulos, eles estavam lá fazendo as suas coisas, pescando normalmente, né, pá? E Jesus passava e, segue-me. E geral ia atrás de Jesus, pá. E eles viam Jesus fazendo coisas, eles se impressionavam, mas aquela ali era a palavra, era a semente sendo colocada de Jesus para com eles. E quando Jesus falou que iria, ele falou para que todos ficassem em Jerusalém, porque o tempo dele chegaria, o tempo de quê? Em que o Espírito desceria e as obras que Jesus fez, eles fariam obras e até maiores. Nós também, fica ligado aí, tá? E é isso. Esse processo pode nos magoar, pode nos entristecer e fazer com que não permita que as raízes venham a crescer e venham a nos passar os sais necessários para aguentar o calor de uma vida cristã, para aguentar o processo de fotossíntese de uma vida cristã, porque a vida cristã, ela não é aquela toda mil maravilhas, porque para mim o morrer é lucro, Paulo diz isso, então a gente já começa a entender que eu gosto muito de viver,
mas a vida cristã, ela é baseada nisso. Então, era dessa geração. Por exemplo, o cara tá lá, o cara tá lá empolgado, amém, glória a Deus, ele foi no retiro, ele aceitou Jesus, amanhã ele quer pregar. Don't touch me, man. Don't touch me, man. Don't touch. Cara, don't touch, não faz. Espera um pouquinho. Espera. Vai chegar o teu tempo, o teu chamado você vai cumprir. Se você já ouviu, corra atrás, estude, leia a Bíblia, viva o seu secreto. Se você já sabe que o seu chamado é esse, se Deus confirmou o chamado no teu coração, se o teu chamado é ser um músico da casa de Deus, um ministro, você vai fazer uma aula de canto, você vai se especializar nisso. Se você não tem condições, veja vídeos no YouTube, aperfeiçoe o seu canto. Se o seu chamado é pregar, estude a palavra, faça da palavra o seu guia. Crie. Falei igual um amigo meu no Nudelança. Não é crie, é crie. Crie a rotina de ler disciplinadamente a Bíblia. Como, Bruno? Vou falar pra vocês o que eu fiz. O que eu fiz é o seguinte. Eu vou ler um capítulo por dia. E tava lendo um capítulo por dia, agora eu leio 2, aí mais pra frente eu vou ler 3 e assim vai, cara. Porque nós precisamos fortalecer a nossa raiz, para que quando cair algum vento, para que quando bater algum vento, ele não venha a ser o suficiente para nos fazer mal, para nos tirar do foco. E é isso. Só isso que eu tenho que falar pra vocês, galera. Mantenha-se no foco, não seja uma geração fast food, acompanhe o seu tempo, espere o seu momento. Cara, eu tenho algo em comum pra falar pra você. Você pode ser, o seu chamado pode ser ser ministro, o seu chamado pode ser um pregador, o seu chamado pode ser pastor, o seu chamado pode ser uma missionária, você pode ser chamado para ser um diácono, você pode ser chamado para ser um presbítero. Eu não sei para o que você foi chamado, mas eu sei de uma coisa: você é filho de Deus. E uma das coisas que Deus chamou todo mundo, todos os que são filhos dele, todos os que percebem que ele morreu por nós e o aceitam como o único e suficiente Salvador, mediante a que nos tornamos co-herdeiros de Cristo, filhos de Deus. Então, ide e pregai o Evangelho. Você não consegue ser um ministro de excelência sem que você tenha Bíblia, sem que você tenha palavra. Você não consegue ser um pregador com excelência se você não tiver palavra. Fortaleça suas raízes, cara. As raízes, elas não ficam à amostra. Uma dica. As raízes, elas não ficam à amostra. As raízes, elas ficam por debaixo da terra. Pegou? Não mostre suas raízes. Obrigado, motoqueiro! Cano de escala faz bem, todos nós gostamos. Mas enfim, voltando. Vou até tomar um negocinho pra mim. Cara, esse negócio é muito bom, cara. É uma mistura que eu faço muito louca. Voltando aqui, cara, ninguém precisa ver a sua raiz. Ninguém precisa ver a sua raiz crescendo. Eles verão os frutos que sairão de você. E quem faz com que sua raiz cresça são os sais que você recebe da terra. Ou seja, quando você está no seu secreto e ninguém vê, o Senhor vai te solidificando, vai te enraizando, vai te fazendo forte para suportar todo o calor, para suportar toda a chuva, para suportar todas as intempéries da sua vida, para suportar todo e qualquer vento que possa se levantar contra a sua vida. E você será forte o suficiente para passar por isso. E quando chegar na estação, quando chegar no seu tempo, dará frutos. Lembre-se, sejam felizes, galera. Um abraço, amo vocês.